Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje a nossa conversa é sobre a mensagem a seguir. Vamos ouvir. Glorificação. Quando Jesus nos encontra, converte nosso ser e planta em nós a esperança da glorificação, a consumação final da salvação. Essa promessa se cumprirá na ressurreição, quando o corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Nesse dia, todo pecado, dor e sofrimento cessarão, e veremos a Cristo como Ele é, sendo também semelhantes a Ele. A glorificação é o destino certo dos filhos de Deus. Essa certeza nos sustenta em meio às aflições, pois sabemos que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Mensagem importante ouvimos agora. Vamos conversar sobre a glorificação, um tema pouco abordado, né? Mas fundamental na jornada da fé. Analisando as ideias e perspectivas que a gente ouviu, percebemos como é importante aprofundar o entendimento sobre essa que é, a etapa final, a conclusão da nossa salvação em Cristo. Exatamente, é fascinante ver como essas reflexões apontam para a glorificação como essa promessa da consumação final. Aquela que começa com a justificação, quando somos declarados justos, né, pela fé em Cristo, e continua na santificação, aquele processo diário de sermos transformados, e alcança seu ponto máximo, seu ápice glorioso. É o destino certo dos filhos de Deus, como o apóstolo Paulo coloca lá em Romanos, capítulo 8, verso 30. Aos que justificou, a esses também glorificou. Isso mostra a certeza, né, desse evento futuro. Interessante essa certeza. Mas, assim, mergulhando nessas ideias, o que exatamente significa ser glorificado? Parece que vai além da ideia comum de simplesmente ir para o céu. Na verdade, tem uma transformação mais profunda aí. Sim, com certeza. Envolve uma transformação radical e completa. Corpo e alma. A glorificação, ela está ligada à volta de Cristo. É aquele momento, descrito de forma muito viva na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, em que o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, sabe? E o mortal se reveste de imortalidade. Basicamente, nosso corpo atual, né, sujeito a envelhecer, adoecer, morrer, ele vai ser trocado por um corpo glorioso, imperecível. Filipenses capítulo 3, verso 21, diz que ele vai transformar o nosso corpo humilde para ser semelhante ao corpo glorioso dele. Uau! Um corpo como o de Cristo ressuscitado. Isso, nossa, abre tantas implicações. A gente está falando de um estado sem as limitações, as fraquezas que afligem tanto a gente hoje. Sem pecado, sem dor, sem lágrimas, sem a própria morte. É uma realidade até difícil de imaginar por completo, né? Precisamente. E um ponto-chave, assim, que emerge dessas reflexões é a libertação final, não só das consequências, mas da própria presença do pecado. Pensa comigo na trajetória. A justificação nos livra da culpa do pecado. A dívida está paga. A santificação é a luta diária, onde somos libertos aos poucos do poder do pecado na nossa vida. Mas a glorificação, essa nos livra totalmente da presença do pecado. Nunca mais vamos lutar contra ele. Seremos perfeitos como Adão antes da queda, só que agora confirmados nessa santidade, entende? Veremos Cristo face a face, como ele é, e seremos semelhantes a ele. Está lá na primeira carta de João, capítulo 3, verso 2. É a restauração plena, definitiva, da imagem de Deus em nós. Essa ideia de restaurar a imagem me faz pensar na conexão com o primeiro e o último Adão. Um tema que também apareceu nas ideias que a gente viu baseado em Coríntios, né? Assim como a gente carrega as marcas do Adão terreno, vamos passar a refletir perfeitamente a imagem do celestial, que é Cristo. Como que essa troca de modelos, digamos assim, representa o ponto alto da obra redentora? Correto, é uma conexão fundamental mesmo. A obra redentora de Cristo, ela não se limita ao perdão dos pecados ou à nossa transformação interior progressiva. Ela culmina na redenção completa do nosso ser. Isso inclui o corpo.
O corpo também. Sim, Paulo chama isso de a redenção do nosso corpo, em Romanos capítulo 8, verso 23. É a aplicação final, total, dos benefícios da morte e ressurreição de Cristo para a nossa existência. E essa esperança, olha, não é só um consolo para o futuro, não. Ela tem um poder enorme no presente. Saber que as aflições de agora, por mais pesadas que pareçam, não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8,18, né? E que essas tribulações leves e momentâneas produzem para nós um peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Isso nos dá força para perseverar, sabe? Entendi. Então, juntando tudo isso, a glorificação é essa promessa maravilhosa da nossa transformação final, completa. Seremos como Cristo não só no caráter, mas recebendo um corpo incorruptível, imortal, finalmente livres para sempre da presença e dos efeitos do pecado, da morte. Viveremos na presença total, plena de Deus, refletindo a glória dele perfeitamente. É realmente o clímax de toda a história da redenção. Exatamente, é isso. É a conclusão vitoriosa, magnífica do plano de salvação de Deus. A manifestação definitiva, visível, da redenção que temos em Jesus Cristo. Uma esperança segura, gloriosa, que deve assim aquecer nossos corações e nos motivar a viver cada dia em fidelidade, esperando com expectativa esse encontro e essa transformação final. Isso. Então hoje ficamos por aqui. Se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e até a próxima. Deus abençoe.